Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Fio a Fashion. Hoje estamos iniciando a programação deste podcast, que é onde estaremos falando para você que é da área de moda, que trabalha ou que se interessa por esta área. E por esse motivo, a gente estará abordando assuntos que vão desde a fibra têxtil até o produto final. E hoje, especificamente, a gente irá começar pela fibra do algodão, aquela fibra tão milenar e tão utilizada pelo mercado. Eu sou Edith Molina, consultora especialista na engenharia da moda, no vestuário e têxtil, e idealizadora deste podcast e do canal do YouTube de Fio a Fashion. Ela é a... Eu sou a Kátia Cunha, eu sou engenheira têxtil e eu sou especialista em sustentabilidade têxtil, desenvolvimento de produtos convencionais e sustentáveis e também em sourcing. Que tal a gente começar a falar um pouco mais sobre a característica da fibra do algodão, o que torna a fibra hoje uma fibra tão popular e os benefícios que essa fibra proporciona para a área de moda e o conforto do ser humano? Edith, a gente está nessa área há tanto tempo, né? E o algodão, ele é muito... a fibra, foi a primeira fibra, né, natural que todo mundo já usou. Ela é hipoalergênica, né? Quando você fala numa roupa de bebê ou numa pessoa que tem muitas alergias, o algodão é sempre indicado. Ela é uma fibra que ela absorve muito bem o suor. Então, quando você vai falar de uma gaze ou de um produto médico também, ela absorve muitos líquidos. Então, o algodão, ele é multifacetado, né? E como a gente está falando de moda especificamente aqui e de roupas, eu acho que o algodão, né? Não sei se você concorda, que ele é realmente, assim, é uma das melhores opções dentre todas as fibras, porque ele vem da natureza e a produção dele segue um caminho muito natural. E por ser natural, né, a mística do mercado diz que ele é o mais apropriado. A gente sabe que não, a gente vai desmembrar isso em todos os nossos podcasts, mas hoje a gente vai falar o que acontece. Realmente, ele absorve, por exemplo, do peso que ele tem, quase 8% de umidade, né? Então, ele tem os seus prós e ele realmente é uma fibra muito interessante. Bem confortável, né? Muito. Então, no Brasil, no caso, a maior parte da produção do algodão ele vem da variedade do Pilande, né? Sim. Que, segundo um pesquisador da Embrapa, ele disse que 85% dessa produção que é produzida no Brasil vem Sim. dessa variedade, né? E ela é uma variedade boa de algodão, porque além de ser altamente escalável, né, ela tem um ciclo dela de produção muito curto, o que acaba propiciando para você poder intercalar entre as produções de soja, Sim. de milho. Faz essa rotatividade, né? Exatamente, não vai ficar aquele vácuo, né, durante as Sim. produções entre algodão e essas outras plantas de alimentícias, né? Não degrada tanto o solo, né? Também, né? Não absorve os E tem nutrientes. uma outra vantagem que esse algodão brasileiro nosso ele proporciona. Além de ele atender 100% da nossa produção interna, ele ainda consegue atender 25% de países externos, países de fora. Que bacana, né? Então, a quantidade da produção dele não só beneficia internamente, como também o pessoal de fora que se beneficia do nosso algodão. Sim. Que é uma fibra média, né? Ah, ela é média, eu ia te perguntar isso, porque eu não É uma sei. fibra média, porque assim, é feito é feito um comparativo muito grande. O nosso algodão não é igual ao pima e egípcio. Claro que não é igual. O algodão pima e egípcio tem outras características, tem outro solo. O nosso, o Pilande, é o que se adaptou ao clima brasileiro, né? Sim. E ele é uma fibra boa, tanto é que com essa fibra do nosso algodão, a gente produz o jeans, né? Produz as roupas de cama, mesa e banho, Sim. a malharia, né? Sim. As camisarias. Então, é um algodão que, além de ser bom, entra na questão de ser rastreável, né? Que é o que o mercado está exigindo hoje em dia. Sim. Mas, falando do nosso algodão, do Pilande,
O que você colocaria como diferencial entre o nosso algodão, que é de fibra média, né, com o pima e o egípcio, que é um algodão muito falado hoje em dia? Sim. E até complementando o que você falou, de produção, o Brasil hoje, a estimativa de exportação é de 3,9 milhões de toneladas de algodão. E nós consumimos em torno de 720 mil toneladas. Quer dizer, nós somos autossuficientes aqui no Brasil com a nossa produção desse tipo de algodão brasileiro, e a gente exporta, e é uma exportação imensa, né? Então, o algodão brasileiro com certeza tem muita qualidade, né? E sobre o egípcio, o pima, né? A gente vê muita coisa, né? A gente vê até hoje o marketing é muito voltado, né? Colocam as figuras, né, do Peru e tudo mais. Das lhamas, né? Das lhamas, exato. Porque o que muda, né? Quando a gente está falando de fibra, né, que é antes do fio, a gente está falando de comprimento de fibra, que são milímetros, centímetros a mais ou menos, né? A fibra é algo muito, muito pequeno, né, incipiente. Então, quando você fala do algodão egípcio ou de um algodão pima, ele tem uma fibra maior e mais fina do que talvez o nosso algodão brasileiro. E com isso, você consegue fazer fios menos peludos, fios que têm uma qualidade melhor. E com isso, você consegue produzir tecidos, logicamente, que tem um diferencial de preço aí também, né? Porque, Sim. lógico, você vai ter uma regra, né? Quanto mais a fibra é longa, mais nobre é o fio, Sim. né? E aí você vai, no processo de transformação da fibra para o fio e do fio para o tecido, se você seguir esse passo a passo bem feito, você vai ter tecidos mais nobres também. Que, na realidade, ele também interfere no toque, né? Ele é um tecido mais suave, Sim. além do que você tem um tecido um pouco mais brilho, as cores, a tinta acaba penetrando mais, o que acaba dando uma durabilidade maior nessa coloração, ao desgaste, as lavagens. É uma vantagem também que leva, né? Sim. A gente sabe que o algodão normal, o nosso, ele tende a desbotar rápido, né? Dependendo também do produto que você vai usar, logicamente, nas lavagens. Mas Sim. ele tem não é que é inferior, Não. mas por causa da qualidade da própria fibra lá, do pima e do egípcio, ele tem suas Tem vantagens suas mesmo. vantagens. E o toque, né? Porque como ele tem uma fibra mais longa e o algodão e o fio, ele fica menos peludo, né? Com menos pelosidade, você tem um toque parecido quando você fala um lençol de 400, 400 500 fios, né? fios, 500 mil fios. fios. É por causa disso, porque é um fio tão fininho, você tem essa possibilidade de fazer um fio muito fino, com menos pelosidade, então ele fica até com um toque meio de seda, às vezes você fica na dúvida o que é a aparência, Isso que né? eu ia falar, quando você olha assim de longe, a impressão que dá é que você está vendo um tecido de seda, e não, né? E É não, pela finura do fio, do e a fio, quantidade de fios por centímetro que ele é produzido no tecido. Kátia, queria falar com você um tema que é um pouquinho polêmico, que a gente tem escutado muito falar, e não é só de gente leiga que fala, que mistura a questão do significado de fibra e tecido. Bom, Sim. eu queria que a gente falasse um pouquinho para o público o que é fibra, o que é tecido, para a gente acabar tirando umas coisas assim meio que erradas que o mercado utiliza quando fala esse tecido aqui não é bom, tecido encolhe, tecido tudo igual, ele se baseia muito pela característica que a fibra tem, né? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, vou ver o que você acha, se você concorda com o que eu vou falar, Claro. e se você tem algum ponto a colocar sobre isso. Quando eu falo em fibra, eu estou falando assim na matéria-prima que sai da plantação, que é o algodão, que é de uma semente do algodoeiro. O algodão, ele é produzido, você planta a semente do algodoeiro e ele vai dar o algodoeiro que vai produzir aqueles caçulhos de algodão. Quando ele está numa fase boa, é que você colhe para você... essa fibra que você vai colher para você poder produzir o fio. Sim, né? sim. Então, a fibra, ela é uma continuidade, né, do que você está colhendo para você produzir o fio. Exato. O fio
que você faz desta fibra é que você vai produzir o tecido quando você levar isso para um tear, para uma tecelagem. Exato. Então, até a fibra, até onde ele chega no fio, ele é a característica daquele produto natural sem grandes modificações, né? Eu só vou falar o raciocínio, depois você me confirma Claro. se o que você trabalha é desse jeito. A partir do momento que eu fiz o tecido, eu já tenho um produto. Sim. Fibra, né? matéria-prima, e o tecido já é um produto. Este produto, a partir deste momento, ele vai ser o que eu colocar como característica de beneficiamento e acabamento que cada tecelagem pode vir a dar a este produto. O que me leva a crer de que uma tecelagem e outras tecelagens que produzem da mesma fibra do algodão, tecidos similares, né? Similares assim pela fibra, né? Sim. Mas uma vez que elas fazem os beneficiamentos e acabamento que elas estipularem para o mercado consumidor dela, esses tecidos eles passam a ter algumas características modificadas próprias, por né? conta desse beneficiamento que eles deram. Sim. E aí entra aquela questão, tá? Eu posso vender um tecido mais barato dependendo dos acabamentos e beneficiamentos que eu dei. Vai depender do meu público. Né? Exato. Eu posso fazer um monte de alterações para melhorar essa característica da fibra e fazer com que esse tecido chegue no meu consumidor, que seria a confecção, com características de encolhimento diferenciado, resistência diferente. Sim. Às vezes até o tecido com uma cor muito mais vibrante. Sim. Você concorda para mim que não dá para misturar uma coisa com a outra? Não. Quando você fala em tecido de algodão, você está falando em tecido pronto e não do produto fibra? Exato, eu concordo super, porque a fibra é a mesma, né? A origem é a mesma. Lógico, a gente está falando de um algodão de mesmo tamanho de fibra, que vai virar um fio, e esse fio, dependendo da finura dele, que a gente chama de título do fio, ele vai virar um tecido. Até ali é tudo igual. O que acontece é, as tecelagens, quando elas vão comprar esse fio, né, tem até um ponto que a gente toca muito, né, nesse assunto, ela pode escolher um fio de uma qualidade melhor ou pior, né, dependendo do título do fio, a finura do fio, ele vai escolher ali pelo produto final. Que muitas vezes ele faz a tecelagem, ele testa esse tecido ou na malharia ou no tecido plano, e aí ele faz todos os acabamentos. Então, vai depender do produto que ele vai colocar no tingimento, o tipo de corante que ele vai colocar, como que ele vai terminar isso numa estabilidade dimensional, né? De que depois a gente vai falar a estabilidade dimensional, que é o encolhimento. Sim. Então, você pode ter tecidos muito similares, vindos da mesma fibra, da mesma origem do algodão, né? Da mesma fiação até. Mas quando ele passa por fábricas diferentes e acabamentos diferentes, você vai ter, pode ser produtos totalmente, até com o mesmo peso. Um tecido de tela de 140 gramas. Você olha os dois e vai falar, gente, mas são produtos completamente diferentes. E a função seria igual, mas a qualidade está totalmente diferente, né? Acho que na confecção você sente bastante isso, né? Sente, porque eu que faço muito teste em tecidos, né? De vários fornecedores, de vários fabricantes. O pessoal fala para mim, algodão encolhe. Às vezes eu testo algodão 100% de empresas nacionais, que a maioria que eu testo é nacional. E algumas, até está escrito na ficha, olha, encolhimento de 5%, 6%. Quando você vai lavar, às vezes não encolhe nem 2%. Nossa. E a gente lava na máquina, né? Porque você não vai fazer teste lavando a mão, não tem nem cabimento você lavar um monte de tecido. Mas a gente testa na máquina, método suave e tudo mais. E às vezes não tem esse encolhimento todo. Não, significa que o produto é bom? Significa que ele tem uma qualidade superior. Não é que o tecido encolheu muito, não tem qualidade. Não, qualidade é relativo, né? Porque a gente sempre fala, vale quanto pesa. Se você vai trabalhar para um público diferenciado, poder aquisitivo maior, você vai trabalhar com um tecido de uma qualidade mais superior. Sim. Mas o público está pagando por isso. Não? Exato. E aí, você compra um algodão que encolhe 5%, 6%, 7%, você está pagando por aquilo que você está comprando. Então, eu acho que existe um pouco de meio que uma coisa meio que errada de você qualificar os tecidos entre tem qualidade e não tem qualidade.
Eu acho que Sim. depende para quem você está vendendo e o quanto que esse cliente está disposto a pagar. Então, aí você vai poder fazer alterações que são custo para tecelagem, né? E também tem o respeito que a confecção tem ao descanso do tecido, porque muitas vezes encolheu muito a camiseta, eu comprei uma camiseta P e ela virou um PP. Porque muitas vezes vem escrito, a malharia manda uma instrução Uhum, de que tem que descansar 48 horas aberto para depois você cortar. Às vezes está com pressa, desenrola e coloca ali para cortar, e aí não considera esse encolhimento. Então, uhum. às vezes, as fibras têm isso, a parte da umidade, né? Às vezes vem de um lugar que não tem muita umidade, aí, como é uma fibra que absorve muita Absorve. umidade, aí a hora que você vai fazer ali, ela tem o retorno, né? Mesmo no rolo, né, de tecido, ele vem muito Uhum. tensionado, você tem que soltar aquele rolo de tecido e depois você deixar ele descansar, absorver toda a umidade que tem, voltar ao limite, aí você corta, né? Tem muita coisa envolvida, né, Então Edith? aí a gente cai naquela questão que eu falei para você, não dá para qualificar todos como, tecido de algodão, então é essa a característica, Isso, é. esse é o resultado que você vai ter. Não dá. Então era isso que eu queria tirar do público, né? Porque é uma dúvida muito recorrente. Eu acho que a gente tinha que explicar essa diferença, então não dá para confundir. Tecidos de algodão, né, eles podem ter resultados diferentes, sim, vai depender muito do fabricante, tá? E até da fibra, se ele, por exemplo, se ele for uma fibra muito longa, como é o caso do algodão pima ou do egípcio, ele tem outros resultados, ele não vai ser igual aos outros que você testa, então não dá para a gente jogar todo mundo no mesmo barco, tá? Generalizar, né? Exatamente. Agora, vamos pulando de fibras de tecidos. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, não é muito assim, ou certo ou errado, tá? O algodão, por ser uma fibra natural e tudo mais, que você usa, que a gente usa, né, que o povo usa, é realmente sustentável por ele ser uma fibra natural só? Muito bom, né? Edith, essa pergunta é muito boa porque a sustentabilidade, muitas pessoas elas consideram orgânico e sustentável a mesma coisa. E não é, né? Existe toda quando a gente está falando de uma preparação de uma planta para ela, como algodão, que vai virar uma fibra para depois virar um fio, tecido e uma peça pronta, tem toda uma diferenciação, né? Então, vamos lá, o algodão orgânico, né? Hoje o algodão orgânico é uma parte muito, muito pequena, uma porcentagem mínima do que é produzido no mundo, em torno de 3% no planeta. Mas, como que ele é feito? O algodão orgânico, você tem que plantar em uma área muito maior, porque ele não vai usar nenhum tipo de agrotóxico. Você não Uhum, coloca nada, nada químico, né? Você vai usar outros métodos de combate às pragas ambientais. Ele é sujeito às intempéries. Então, choveu muito, fez seco, teve uma seca, ele vai sofrer isso. Então, uhum, quando você fala do algodão orgânico, quem planta, ele vai ter que plantar uma área muito maior, considerando todas as perdas por pragas e intempéries, e geralmente ele já tem ele vendido, ele planta com ele vendido, ele já tem a demanda que vai comprar. Então uhum, não é um algodão que fica no mercado para depois ele ser comprado. Então a produção é muito menor, não tem desmatamento nenhum, enfim, tem toda algumas regras para ele ser considerado orgânico. Mas uhum. principalmente isso do agrotóxico é muito é uma batida muito forte do orgânico. E o algodão sustentável? Né? Qual a diferença? O sustentável, ele tem as boas práticas da sustentabilidade. Ele se baseia em três pilares, Edith. Ele fala sobre a parte ambiental, você não desmata, você usa eh, os agrotóxicos, a parte de pesticidas, você vai usar. Mas aqueles que são aprovados por todos os órgãos globais e você vai usar nas quantidades exatas, você vai ter todo um estudo para aquilo, para não danificar o solo, você faz a rotatividade de culturas, que foi bem o que você falou aquela hora, que acontece. Então, então a parte ambiental é muito bem preservada. Tem a parte social,
que a sustentabilidade, você pode ter um algodão orgânico que ele não obedece à parte social, por exemplo. Sim. E o sustentável, sim, ele se preocupa que as comunidades, todo mundo que faz as instituições cooperativas, elas tenham um ganho proporcional e justo sobre tudo aquilo que está acontecendo, que elas tenham dignidade, não tem nenhum trabalho análogo à escravidão, que todas as pessoas envolvidas têm dignidade de vida e social, as crianças vão à escola, têm o que comer, enfim. Toda a parte social é respeitada, então tem um ganha-ganha para os dois lados. E a parte econômica, que você tem um produto que você está ajudando o seu país a melhorar, a exportar e tudo mais, você visa mercado e visa os negócios. Então, também todo mundo sai ganhando. Então, basicamente, o orgânico e o sustentável, o algodão sustentável, são coisas completamente diferentes na concepção. Mas que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, acho que agora ficou bem claro. Não sei se para você... Não é isso mesmo, que a pessoa fala sustentabilidade, ele associa só ao produto. Quando a pessoa fala em algodão sustentável, eles associam ao fato do produto se degradar na natureza só, e não é só isso, né? Existe a questão social, econômica, né? E da sustentabilidade do meio ambiente, são 3 coisas diferentes. Sim. Então, é toda uma cadeia. Se a gente for falar nessa cadeia completa, a área de confecção acho que não tem essa cadeia completa, entendeu? Eu sempre ouvi falar que na área do vestuário ainda não existe alguém que atenda 100% esses 3 pilares que você está falando, né? Exato. São poucas as áreas no Brasil que tem ESG de verdade funcionando. E acho que a única área que funciona muito bem, até por uma exigência que vem de fora, é a área financeira. É a que tem melhor implantada essa parte de ESG. Na área de moda, infelizmente, a gente não tem isso daí também incrementado aqui, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. Eu ouvi uma palestra esses tempos atrás de alguma empresa, uma grande malharia e tecelagem do Sul, que eles respeitam, mas é um trabalho de muitos anos, né? Enfim, que eles têm todo esse trabalho de sustentabilidade, né? Mas é em quantos, né? Nosso mercado é tão grande e produz tanto e polui tanto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o crescimento de algumas marcas que estão utilizando a questão do algodão orgânico, né? Mas não tanto o orgânico, mas sim a questão de você rastrear esse produto, esse algodão, Sim. que é um movimento que a empresa Sol de Algodão começou a fazer já desde 2016, sim, né? Sim. E ele tem obtido uma aderência até boa de empresas, não só desde produtores até os lojistas que acabaram entrando nesse movimento, e hoje acho que são mais de 7.700 empresas, né? O que é esse movimento? Ele preza, primeiro, que tenha a certificação das boas práticas, nesse caso contrário, você não entra, né, nessa associação, né? Sim. Eles exigem que a empresa tenha essa certificação. E esse movimento, ele é legal porque ele une a cadeia como um todo, né? Desde o produtor até o lojista, porque hoje até as magazines estão entrando nessa aderência a esse movimento da tem Sol as de Algodão. tags, né? Que às vezes você vê Sol de Algodão nas tags. E esse movimento que ele, na realidade, esse movimento o que é? Compre o nosso algodão é bom. Eles pedem para você meio que, digamos assim, levantar a bandeira, né, do algodão brasileiro. E que você realmente, você aderindo a esse movimento, você garante que o teu produto ele tem uma rastreabilidade. Exato. E que, portanto, ele pode se tornar sustentável também, né? Exato. O que você me diz sobre esse movimento aí? Exatamente, né? Quando a gente fala em rastreabilidade, eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Porque quando você tem outros movimentos, né, que existem, né, no mundo, e existem as certificações, né? Tem o BCI, tem o GOTS, mas são certificações onde quem produz, ela tem uma certificação paga para que
comprove que existam boas práticas em relação àquele algodão que ele está consumindo, né? E apesar de que existem hoje tecelagens certificadas B, que a certificação B garante que essa tecelagem, malharia, enfim, ela realmente acompanha todo o processo nos 3 pilares da sustentabilidade, que a gente está falando ambiental, social e econômico, e que aquele produto que ele produziu já tem toda a rastreabilidade por trás dele. Então, é super importante o trabalho da Sou de Algodão em termos de informação também, né? A gente tem muitas informações, a gente tem muita... não digo nem tanto... as informações do mercado, mas a gente consegue acompanhar as marcas que realmente elas são comprometidas com a sustentabilidade, né? E isso envolve até os magazines que também têm, né? As tags e marcas menores, maiores, eles são democráticos, né? Mas eles usam isso como marketing também, né? Muito. O povo usa muito como marketing. Agora, precisa ver se realmente existe essa rastreabilidade, né? Que o pessoal vende. Sim. Não são todos que... E também não é porque você está nesse movimento que nós garantimos que nós somos sustentáveis. Não, esse movimento é um movimento que ele visa justamente você acabar meio que dando preferências ao algodão nacional, e porque ele é bom, né? Apesar de ter uma fibra média, ele é bom, sim. E esse movimento, a única coisa que ele realmente exige é que esse produto seja rastreável, né? Então, essa é a única exigência. Agora, não tem os 3 pilares ainda. Ainda não. Eles não levantam essa bandeira. Mas, Kátia, uma pergunta que eu queria te fazer assim, porque a gente fala muito dos benefícios do algodão, né? Sim, sim. Qual é, né, no caso, a única desvantagem que você vê onde a fibra de algodão não tem um bom desempenho? A gente vai falar de todas as fibras aqui, né? E eu acho que cada uma tem realmente a sua capacidade dentro da aplicabilidade, né? O algodão, ao meu ver, né? Eu já trabalhei em marcas esportivas, já trabalhei com a parte de vestuário, de moda. Para a parte esportiva, por exemplo, usar o algodão em esportes que exigem muita performance, você vai ter uma perda de performance ali, porque o algodão ele encharca, né? Então, quando você corre, por exemplo, ou faz algum exercício com uma camisa, jogar futebol com uma camisa de algodão, você vai chegar a um determinado momento que ela vai pesar e ela vai atrapalhar o atleta na performance dele mesmo. Então, quando você fala em algodão, até usar o moletom, que ele te deixa aquecido, mas não é um esporte de grande impacto. Porque senão também, a gente até estava conversando sobre isso, né? A pessoa está correndo com uma camisa de algodão, ela para num ambiente, Brasil, alto verão, ali, tudo bem, ele vai estar encharcado, vai estar incomodado, mas ok. E no frio? No frio, né? Você pode ficar até doente e tudo mais. Então, ela não é uma gripe. Uma gripe. Então, não é tão indicado, né? Agora, quando a gente está falando em conforto, uma peça de moda, né? Uma outra aplicabilidade, eu acho que aí o ideal seria o algodão em muitas peças. Lógico que aí depende do caimento, né? Que você entende muito melhor que eu. O peso, a construção e tudo mais que vai determinar, né? Mas para conforto. Porque tinha umas empresas que eu atendia, né, que elas trabalhavam com produtos esportivos. E aí elas falavam assim, eu prefiro fazer fitness na academia com uma camiseta de algodão. Elas punham um top, tudo, uma camiseta de algodão. Aí eu falava, mas você transpira na academia. E como é que fica a tua camiseta de algodão? Aí ela falava assim, fica encharcada, né? Aí eu falava assim, tá, mas isso daí não te atrapalha, não te incomoda, porque o algodão, ele tem um poder de absorção de umidade bom, né? Sim. Por isso que ele é confortável, mas não para você fazer um esporte e ficar totalmente com a camiseta encharcada e aquilo pesar no teu corpo. Não vamos dizer que vai cheirar, porque algodão tem até
esse benefício, né? Ele não causa cheiro. O sintético causa. Agora, se a pessoa ela Impregna, transpira né? e tem um cheiro ruim, aí não é a camiseta de algodão que É, vai fazer. É a pessoa que tem um cheiro forte e tudo mais. Só que aí ela falou assim, mas eu também faço para corrida. Eu falei, não, para corrida não é legal. Ela falou, como não é legal? A camiseta de algodão, ela é justamente famosa, os produtos de algodão, porque são altamente respiráveis, absorvem a umidade. Tá, falei assim, você vai fazer uma corrida, você vai transpirar, a tua camiseta, falei, estou falando em competição, estou falando em corrida, se você treinar num parque, falei, não, estou falando em competição para você. Sim. Se você for utilizar uma camiseta para numa corrida de competição e ela for de camiseta de algodão, Sim. ela vai ficar encharcada, vai pesar e teu desempenho na corrida vai ser menor. O transporte, né, do suor do corpo, o tecido e o ambiente, ele demora, né? Porque o suor, ele fica dentro da fibra e ele não Vai transporta, ficar todo né? aquele suor, que na realidade é água que saiu do corpo, vai Acumulado, encharcar, né? e vai pesar no teu corpo. É. E isso já tem estudos confirmados de que você não pode usar um tecido em que ele não seca rápido, ele não transfere toda essa parte de umidade para fora, externabiliza, né, essa Sim. umidade. E essa secagem, se ela não for rápida, ela atrapalha no desempenho dos esportistas. Claro. Isso daí é tudo comprovado já. É. Mas aí ela pegou e se associou de que a fibra de algodão era confortável e que a fibra ela absorvia bem a umidade e que, portanto, era a melhor opção para ela usar numa camiseta para corrida. É aquilo que a gente falou até aquele dia, é a mesma coisa de fazer um pijama 100% poliéster com cara de uma camiseta de corrida e fazer um pijama. Não vai, você não consegue, vai ficar confortável dormindo. Você não vai com dormir, aquilo. né? Não vai dormir tanto transpirar. E sabe que eu queria, puxando esse gancho, eu lembrei da conservação dos tecidos, né? Que é super importante, você entende muito disso. E como que funciona isso se a primeira coisa, às vezes a gente corta, o que impacta essa a etiqueta de conservação numa peça? Bom, a gente primeiro precisa, para falar disso daí, primeiro precisa partir das características, né? Apesar da gente saber que fibra é uma coisa e tecido é outra, algumas coisas das características da fibra se mantêm no tecido. Por exemplo, o algodão, a gente sabe que não pode deixar ele exposto muito tempo ao sol forte, né? Então, quando a gente vê umas etiquetas com aqueles símbolozinhos de lavagem, secagem, uso de cloro, uso de limpeza a seco, esses símbolos têm um significado, têm um porquê. Todos eles Todos têm. têm um porquê, né? O que acontece? As pessoas geralmente elas colocam lá porque é secar a sombra. Se você olhar as camisetas, todos os produtos, independentemente se é algodão ou não, você vai ver lá secagem varal, quando pode pendurar, né? Porque às vezes não pode pendurar, e secar a sombra. Você nunca vai ver um produto escrito assim, secar, pode secar em qualquer lugar. Ou não colocar o símbolo de sombra, só secar em varal e acabou. Quando você coloca que você pode secar em varal, significa que você não está proibindo o sol. Né? Então, você pode secar. Então, a maioria vem, e é porque o algodão realmente, se você secar por um tempo muito longo, ficar exposto a um sol bem forte, ele vai amarelar. Resseca, né? Queima, né? E também vai danificar o fio de algodão lá, ele vai durar menos tempo. O que é durar menos tempo? Você vai lavar e a peça vai rasgar, vai deixar fica frágil, né? Vai rasgar, o tecido vai rasgar, vai durar menor tempo do que ele poderia durar, né? Sim. Essa característica, ela se mantém da fibra, né? Outras coisas não. Tem o problema também que o algodão, por exemplo, ele não tem resistência ao mofo. Né? Verdade. Então, como ele não tem resistência ao mofo, a maioria das casas, eu estou falando por São Paulo, tá? Mas eu sei que tem cidades muito mais úmidas do que aqui. No sul é muito úmido, cidade né? praiana tem muito mais umidade que São Paulo. Então, essas casas, geralmente, você pode perceber, a maioria, se você botar um daqueles potinhos de... Eu não lembro como é que chama aquelas bolinhas, aquele componente lá, que eu até compro de sílica, isso. né? Se você botar esses potinhos no teu guarda-roupa, você pode ter certeza que se em um mês ele sair cheio de água, tem umidade dentro daquele guarda-roupa. E aí, quando você guarda uma peça de algodão num armário que você não coloca algo para absorver, algo para absorver essa umidade do ambiente,
dependendo de quanto tempo o teu produto estiver guardado lá e em que condições, a tua peça pode mofar, pode manchar. E E não o mofo sai, não né? sai. Não tem nada que tire o mofo. É verdade. Então, essa questão isso nem aparece muito nas etiquetas, porque a etiqueta não leva muito em consideração as características da fibra. Ele leva em consideração a característica do tecido já pronto. Sim. E como a gente sabe, que já falamos, que tecidos têm, apesar de ser da mesma fibra, elas podem ter resultados diferentes, reações diferentes à lavagem, à passadoria e a uma série de coisas, de testes que você faz. Sim. O que acontece? Tem tecidos de algodão que, por ele ser muito fino, vamos supor o tecido de camisa, de homem ou de mulher, tá? Tanto faz. Sim. Hoje se usa o mesmo tecido, né? Você pega e você coloca lá um símbolozinho, passar temperatura baixa. Só que você escreve isso, você não coloca o símbolo. O que é baixa, né? Se você colocasse o símbolo, pelo menos um ferrinho com uma bolinha, 150 graus, duas bolinhas, uma bolinha é 110, duas bolinhas 150, três bolinhas 200 graus. O pessoal pega e coloca de duas bolinhas e ainda escreve passar com temperatura baixa. Eu falei, caramba, temperatura baixa, 150 né? graus, temperatura baixa, não é temperatura baixa. Não. Então, eu não sei, baseado em que foi colocada essa etiqueta, eu não sei se isso foi feito teste ou não, tá? Ou se ele pegou o teste que a tecelagem ela é obrigada a fornecer os símbolos para a confecção, né? E a confecção, existe também um erro muito grande. Porque o pessoal fala assim, a tecelagem que me deu. Tá, mas você fez uma peça com aquilo lá. Você não acrescentou nada naquela peça, porque a tecelagem emitiu o símbolo do tecido. Não fez ela não te deu, você vai entretelar, você vai fazer uma estampa com temperatura, se for uma estampa silk screen, que aquelas que você coloca um ferro assim, com 150, 180 graus. Tem tudo isso. Se você modificar em alguma coisa, tudo que a tecelagem te passou, ele deixa de valer. Você que vai ter que pegar e testar de novo, lavar essa peça, passar essa peça, para ver a reação, para você poder colocar uma etiqueta. Então, o povo pega e faz um Ctrl+C, Ctrl+V da etiqueta da tecelagem. Até isso que eu ia falar, porque eu li o seu manual, até eu não sei se você vai disponibilizar para o pessoal que está assistindo, e diz muito isso, né? Porque é muito claro ali que você não pode pegar é 100% algodão, considerar para tudo que eu tiver 100% algodão no meu guarda-roupa, eu posso ter a mesma conservação. Não. Esse guia, eu acho que ele é muito importante porque ele abre um pouco os olhos do consumidor final. Eu acho muito... Na realidade, esse guia ele questiona um pouquinho algumas coisas que o mercado coloca, né? Porque o mercado coloca umas regras que não vale para tudo, né? Então, tem muito erro na questão da passadoria, né? Por exemplo, já tinha até falado com você outro dia do algodão do jeans, por exemplo. Algodão. Você tem jeans 100% algodão, tem jeans algodão um pouquinho de elastano. O que é mais delicado nesse jeans? O elastano. Sim. É o elastano que você tem que tomar cuidado. Então, se a pessoa pega e coloca, passar com temperatura baixa, digamos que ele põe uma bolinha naquele ferrinho que é temperatura de 110. Eu penso assim, o elastano, ele tem resistência um pouquinho mais de temperatura. Ele pode resistir até 150, né? Porque esse elastano não está exposto, ele está misturado na fibra. Então, 150 seria uma temperatura ideal para você passar essa calça jeans sem estragar a calça. A tua calça vai durar o tempo que ela tem que durar. Então, tem um erro muito grande, porque o pessoal dá a temperatura baseada na fibra. E não é baseado no tecido. Uma camisa com elastano, por exemplo, você considera igual um jeans? Então, uma camisa tem uma gramatura de 115 a 140 gramas por metro quadrado. Uma calça jeans tem muito mais do que isso, tem 300 gramas. Como então, é que você vai considerar, eu oriento sempre as empresas a fazer o teste, falar, vai na temperatura até onde você conseguir desamassar. Mas não deixa passar de 150 graus, né? Sim. A lavagem é outro problema. A pessoa pega e coloca para você assim, uma mãozinha lá dentro da tina, que quer dizer que você só pode lavar aquela peça à mão, né? E aí você manda a pessoa lavar uma peça à mão, uma camisa, uma calça. Gente, quem é que vai poder lavar uma peça? Quem que vai lavar? Todo mundo coloca na máquina. E a máquina, ela não estraga a roupa. Máquinas hoje em dia, não é como antigamente. Antigamente você tinha 3 opções de lavagem,
né? Que era uma suave, que não era tão suave assim, que deformava as camisetas, né? Sim. E eu falava muito lá, quando eu fazia o teste, gente, não compra essa máquina de tampa em cima, ela agride a roupa, mas isso era antigamente. Hoje elas estão agredindo menos, Sim. né? A que menos danificava as peças é a tampa frontal. Então, o pessoal coloca lavar a mão porque acha que você vai estar se protegendo de que a peça não vai ter um problema na mão do consumidor e aí a peça não vai voltar para você. Mas não é assim que funciona. Não, e também tem que quem fazer tem teste. tempo de lavar tudo à mão hoje, né? Algumas coisas a gente até tem isso, né? Mas Exato. Além do tambleamento, né, dessa máquina frontal, hoje tem máquinas, eu mesma tenho uma que ela abre em cima, mas ela já não tem aquela parte que é agressiva. Que é agredir. É só realmente o tambor e ela lava por movimento. Então, né, eu acho que é o que você falou, dependendo de quem lava, às vezes tem gente que esfrega um Mais pano, forte. parece que um pano de prato que rasga, né? E a gente é mais forte do que uma máquina mesmo, né? Então, a conservação aí tem esse problema na passadoria, na lavagem, né? O algodão, você pode limpar seco se você quiser. Tem muito homem que manda camisa para lavanderia, negócio de mandar por causa da passadoria e tudo mais. Não vejo muita necessidade, porque o algodão você pode lavar em casa e na máquina. Não é igual a seda que você vai estragar, a peça pode rasgar, é uma gramatura muito fina. E dependendo o cloro? O cloro é o seguinte, é proibido para tudo, né? Para tudo? Porque o pessoal adora pôr cloro na roupa branca, mas né? o povo proíbe. Nas etiquetas, dificilmente você vai ver lavar com o pezinho lá. Não, na realidade, o pezinho é da limpeza seco. O cloro, você tem 3 símbolos, né? O permitido somente com cloro, produtos alvejantes à base de oxigênio, que seria o... Não tem jeito, vou ter que falar em marca. Que seria o famoso Vênus ou similares, né? Sim. Que é a base de oxigênio, por isso que não desbota as roupas. Sim, né? sim. O outro é cloroativo, né? Sim, E proibido lavar com cloro. A maioria proíbe. E eu brinco muito quando você proíbe. Tá certo que a roupa de moda praia, quando você vai numa piscina, tem cloro, mas não é o cloro de lavar roupa, né? Exato, então, não é outra coisa, né? Mas o povo, e a concentração é muito menor, mas né? o povo coloca, proibido porque você entra, sei lá, você não pode pôr hipoclorito de sódio, só isso. A piscina não vai afetar em muita coisa. E aí tem a questão da limpeza seco também, né? Sim. A limpeza seco, a maioria permite mesmo o pezinho lá, que é para você... pode... Aquele produto químico lá, que eu não lembro o nome dele. Acho que eu também não lembro. Nossa, agora. É bem comprido, não dá nem para falar. Esse daí que o povo permite... Percloroetileno. Mas tem um Acho outro. Que tem um outro também. Tem um outro também, que é o F, esse é o P. E aí esse pezinho eles permitem, né? No algodão alguns, outros não. Na malharia não permite. A malharia não permite a secagem. Que aí tem tudo isso, mesmo né? sendo algodão. E a máquina de secar também, né? Tem toda essa parte da máquina de secar, o que encolhe também, porque às vezes a pessoa pega uma peça, coloca... Eu mesma já cometi esse erro com peças minhas de algodão. Você bota na secadora... E ela vai encolher. A hora que você olha a etiqueta, tá muito claro lá que você não podia fazer aquilo, né? E quantas pessoas fazem isso, né? A máquina lava e seca, por exemplo, as pessoas colocam ali tudo, né? E deixam, e não olham a etiqueta e muitas vezes encolhe, né? No algodão, eu acho que não tem muito problema na questão de conservação, porque é uma fibra que não tem tantos problemas. O problema é aquele negócio de roupa colorida, não pode usar hipoclorito de sódio, né? A secagem, a maioria dos produtos vem permitido secar em máquina, né? Sim. A não ser que seja um algodão muito ruim, que encolhe de 15% a 20%, para o cara proibir de você secar em máquina, né? Lavagem, a maioria vem permitido lavar em máquina, mas aí eles colocam o famoso... tipo 30 graus de temperatura no máximo e um método suave, que é para não estragar a peça logo. Essa simbologia... Para garantir, né? Essa simbologia de conservação, vou te falar uma coisa. É só para você garantir de que tua roupa vai durar um pouquinho mais. Se for pensar nisso, então todo mundo vai colocar o mesmo símbolo, sem fazer teste. Né? Exato. E aí que não é isso tem que jeito. eu te perguntei, porque hoje em dia existe uma
uma regra que o mercado está usando, que eu tenho um tecido, eu vou usar sempre a mesma, eu vou pôr sempre o nível muito alto de conservação, porque o que tiver mais baixo, o que tiver mais alto, acaba atingindo, né? E uma coisa que a gente não comentou, eu acho que algo que todo mundo fala muito do algodão, que ele desbota muito, né? Desbota porque, né, na parte técnica, o tingimento do algodão não é um tingimento que reage com a fibra. Ele fica superficial. E você vai lavar e vai sair. Agora, se você tiver você tiver as boas práticas de conservação, você conserva um pouco mais, né? Aí também vai depender do produto que você está usando, né? Se você tem dinheiro para conservar uma peça com produtos de limpeza, tipo aqueles sabão líquido, que são bem suaves, sim. Alguns chegam a ser neutro mesmo, sim. Né? Porque neutralidade só pode ser feita em sabão líquido. Sabão de pedra não existe neutro. Não existe neutro. É você que me ensinou isso, não porque sabia. O neutro é o pH 7, né? E se você fizer um sabão de pedra mesmo, de lavar, e falar que você fez um sabão neutro, vou dizer que você está mentindo. Porque não existe saponificação com 7. Tá vendo? Não existe. Esse sabonete nunca vai endurecer. Você é uma sumidade de conservação, né, Edith? Então, aí sabonete líquido, sim, neutro existe. Existe, Pedra, não. Então, esse famoso... lava com sabão de coco que é neutro. Não é neutro. Não, né? Não é neutro. O sabão de coco é uma coisa que todo mundo fala pedra. bastante, né? O sabão de coco... Vou lavar com sabão de coco que ele acaba deixando... Ele conserva mais as peças. Então, também é errado achar que o sabão de coco é menos agressivo. Não, o sabão de coco ele é menos agressivo por causa do componente do óleo vegetal de coco que existe nesse material. Existe um óleo ali no sabão de coco, existe o óleo vegetal de coco. Né? Mas ali também tem uma mistura de óleo queimado que vem da cozinha, que você limpa com a soda cáustica, e isso vai virar um sabão depois. Por isso que tem muita gente fazendo sabão com óleo vegetal que sim. Sai queimado da cozinha, e ele passa pela saponificação, que é o soda cáustica. A soda cáustica deixa esse óleo branquinho, e ele vai para fazer sabão. Aí o pessoal usa para sabão de lavagem de roupa, essas coisas. O sabão de coco, ele tem produtos mais leves, mas tem todos os componentes que precisa para saponificar, para virar um sabão de pedra. Kátia, se a gente for ficar falando aqui de limpeza de conservação, a gente vai longe, porque a gente está falando aqui só do algodão. Na hora que chegar nas fibras sintéticas, você vai ver como tem muita coisa ainda para ser falado, que as pessoas não levam em conta, e tem muita coisa que é meio que contraditório. Sim. Então, eu acho que isso... E as misturas também, né? As misturas de algodão com diversas outras fibras, né? Que depois a gente vai falar como que se comportam, né? Porque uma coisa é falar de uma fibra 100%, né? De um fio 100%. Outra coisa são as misturas, né? E é uma fibra... A gente está falando de uma fibra natural, né? Que ela por si só já vem meio que com modificações do solo, tudo mais. O homem não tem muito controle sobre ela. Mas no próximo episódio, a gente vai estar falando sobre uma fibra que é a seda. Né? Maravilhosa. Tem outras características, outros cuidados. Sim. Tem outra história que vem do animal, né? É uma fibra animal. Aí a gente vai estar falando, não percam, no próximo episódio a gente vai estar falando sobre a seda, né? A seda, obviamente, nacional, importada, o que a gente tem de seda de fora e o que tem aqui dentro hoje, que está crescendo bastante, né? Bom, hoje a gente falou sobre o algodão, as características e funcionalidade dele, o tipo de conservação, né? E sobre a sustentabilidade dessa fibra, se ela, por ser uma fibra natural, por si só ela é sustentável. A gente tirou um pouquinho dessas dúvidas, né? Que é uma dúvida muito recorrente do público em geral. E não percam o próximo podcast com as funcionalidades e as características da seda. Kátia, obrigada. Até o próximo encontro. Obrigada. A gente está falando sobre a seda. Obrigada, adorei. Acho que o pessoal vai adorar. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.